Ei, gente, estou aqui com Hugo Prado Neto, pai da Maria e do Francisco, marido da Joana, campeão mundial de mountain bike, que está lançando agora, né, Hugo, um livro aqui, ó, Hugo Prado Neto, O Protocolo, Além do Limite, contando um pouquinho da história dele, que tem como pano de fundo aí um diagnóstico de TDAH lá na infância. Então eu queria que você contasse pra gente, Hugo, quem foi Hugo Prado Neto na infância? Quem foi o Hugo criança? Então, gente, tudo bem? Fui uma criança super agitada, do movimento. É, eu acredito que eu fui abençoado com essa hiperatividade. Eu tive um diagnóstico de TDAH, né, lá em 1980 e não sei quando. Então, na verdade, agora eu nem sei te confirmar se de fato eu tenho TDAH, mas isso pouco importa. O que importa é que eu transformei essa energia extra, toda essa necessidade de muito movimento, de outdoor, em uma marca registrada minha e do meu sucesso na minha carreira como atleta e como treinador, como coach, como mentor. Então é um orgulho para mim levantar essa bandeira e é um dos principais motivos que eu escrevi o livro, que eu queria que ficasse, que a minha história fosse registrada para incentivar outras pessoas, incentivar os pais de crianças que são mais ativas, que são do movimento, porque eu acho que a gente tem que ter um olhar mais preciso quando a gente está lidando com essas crianças ou com essas pessoas que existem também, né, adultos, enfim, do movimento. A vida é um movimento, então assim, eu acho que é muito mais uma questão de entender individualmente cada criança, cada ser humano, e para ajudar a direcionar o melhor caminho para essa pessoa poder usar essa energia, essa inteligência extra que alguns possuem, que eu entendo que alguns possuem, porque quando você tem muita energia, obviamente, você tem mais possibilidades de aprender mais, de desbravar mais o mundo, de conhecer mais, de gastar mais tempo se entendendo ali. É legal te escutar, né, Hugo, porque a gente vive hoje um momento de uma completa banalização de diagnósticos, né? A criança que é mais agitada, que é mais até interessada, que pergunta mais, levanta mais, que quer, né, desbravar ali o ambiente e as situações, ela imediatamente já vai ali pro lugar de um diagnóstico, né? Ou de um TDAH, ou de um autismo. E uma das bandeiras que eu venho levantando é para a gente ir com muita calma, né? Nesse olhar com as crianças. E porque muitas vezes esse movimento em excesso é uma necessidade que a gente tem que acolher, validar e ajudar a redirecionar. Eu acho que você traz dois pontos aí da sua história. O primeiro é que você foi uma criança do movimento, né, mais agitada, mais que tinha essa necessidade movimentante. E o segundo ponto é como que você, ao longo da sua trajetória, foi canalizando isso. Mas me conta um pouquinho como que foi o Hugo na escola, né? Como era você dentro da escola, da sala de aula? A sua história foi uma história de sofrimento, de angústia, de muita repreensão? Ou você estava numa escola que te via, que te acolhia, que te abraçava nessa necessidade? Então, eu só consegui florescer a partir do momento de que eu fui de uma escola tradicional brasileira para uma escola internacional, aonde os meus pontos fortes foram valorizados. Um dos meus pontos fortes, como eu era do movimento, era o esporte. Então, nas escolas tradicionais, você voltar lá em 1998, foi quando eu formei, no terceiro ano, não existia esporte, era educação física ali, 40 minutos e é isso, né? Na Escola Americana de Belo Horizonte, que foi aonde eu floresci,
existiam torneios, existia um incentivo, era uma atividade extracurricular, você fazer parte das equipes de esporte. Então, o meu turning point foi ali. E antes disso, nas escolas tradicionais, eu era um caso perdido, eu não ia dar em nada, tanto pelos professores, talvez por alguns amigos, talvez por alguns amigos dos meus pais, de estar vendo aquela criança ali mais agitada, sempre fazendo bagunça. Então, eu sofri bastante, e foi muito importante o olhar atento dos meus pais, o suporte dos meus pais. Inclusive, quando eu fiz faculdade, adiantando um pouco ali na frente, quando eu fiz faculdade, eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade lá, e é super caro para estudante internacional, e meu pai não estava em condição boa. E ele nunca falou assim, não faz fisiologia do exercício, não faz educação física, não. Isso não te dá dinheiro, não vai te trazer dinheiro, não. Eles sempre me apoiaram no que eu acreditava para mim. E isso foi muito legal porque deu certo e foi um combustível. Então eu acho que isso é uma outra coisa muito importante. São os pais, né, os amigos, as famílias, os professores, gente. Professor, você não pode né, diminuir um aluno que está ali, que você é o guia desse ser humano ali que não está preparado ainda. É uma criança, é um adolescente. E então, assim, eu acho que as pessoas têm que olhar de uma forma... No nosso trabalho, no meu trabalho como coach, como treinador, a gente faz um trabalho de forma muito individualizada. E muitos treinadores e coaches não fazem isso. Eles fazem um Ctrl-C, Ctrl-V. Fazem uma planilha de treinamento que é Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. E eu vejo que isso acontece muito nesses diagnósticos ou no tratamento com esses meninos. Eu não diria especiais, porque cada um tem. Mesmo a pessoa que não é do movimento, ela tem uma outra questão. E essa pessoa está ali criticando essa criança do movimento quando ela tem várias outras questões que ela tinha que estar olhando para si. Então, é muito complexo isso. Então, eu acho que os profissionais, os professores... E até mesmo o diagnóstico de um médico, pode ser um dos melhores médicos no assunto, tem que ter uma interdisciplinaridade com o psicólogo, com os pais, para ele entender, além daquele número de um possível químico ou alguma coisa que leve a indicar que a pessoa seja diagnosticado com isso. Então, assim, ele tem que procurar conversar com a família, como que ele se comporta ali, para ele ter uma amplitude maior, que vai dar uma precisão maior não diria diagnóstico, não diria tratamento, na condução, talvez. Na condução, Você traz algo tão importante, Hugo, né, assim, para esse universo aí da família, da criação, da educação, que é o ponto aí chave, né, transformador na sua história, de pegar ali talvez algo que mobilizava angústia, sofrimento, para fazer aquela mudança e isso se tornar a sua potência, né, que você levou tanto para a sua vida pessoal quanto agora profissional, que você compartilha isso com as pessoas. Você trouxe a importância da sua mãe e do seu pai, né, desse olhar para, peraí, deixa eu ver esse filhote como ele deixa eu ver do que ele gosta, no que ele se interessa, qual que é a potência desse menino. E um outro ponto, a mudança de escola, né, eu falo que escola é o universo que a gente escolhe apresentar para os nossos filhos, né, ou seja, o que foi transformador, né, na sua história, que hoje está aqui no livro registrado, são as condições que as pessoas da sua vida proporcionaram para você, né? Tem uma frase que eu gosto muito, da Clara Feldman, uma psicóloga mineira até, ela fala que nós somos o resultado das experiências interpessoais que aconteceram na nossa trajetória de vida. Ou seja, né? Você, Hugo, hoje é o resultado das relações que foram estabelecidas com você,
da sua mãe, do seu pai, dos novos professores ali num novo contexto, né? Isso é muito importante para as pessoas entenderem que todo mundo vai falar dos meus filhos, dos seus filhos, né? Todo mundo falou de você, comentou, mas a gente vai precisar dessa ancoragem das pessoas que são significativas para nós, né? Como a sua mãe te olhar, o seu pai te validar, né? A validação de uma mãe e de um pai não tem nada mais fortalecedor para a autoestima, né? Para a perspectiva construtiva na vida do que isso. E acho que é uma lição aí, depois eu vou querer conversar com a sua mãe, para entender um pouquinho desse lugar da mãe, né, dessa criança, e também com a Joana, da esposa, né, que está do lado desse homem, que está sempre em movimento, viajando, competindo, e os filhotes ali bebendo dessa fonte. Acho que é uma história que vai se desdobrar, né, para além disso. Mas que mensagem que você traria, Hugo, assim, para a mãe e para o pai que está aqui nos escutando, que tem uma criança do movimento, que dá trabalho, que incomoda, que as pessoas ficam comentando, mas esse menino não para, esse menino é impossível, você já pensou em dar um remedinho, você já tomou remédio para lidar com isso? Foi uma estratégia que vocês usaram? Como que foi isso na sua história? Primeiro das estratégias para cuidar de você, se foi medicamentosa ou não, e segundo, que mensagem que você traz para essa mãe e para esse pai hoje, né, dessa criança que dá trabalho, né, que muitas vezes incomoda, que tem que nos tirar ali da zona de conforto mesmo, para repensar uma rotina, uma dinâmica, uma escola. Então, acho que é isso, assim, que eu queria que você trouxesse. Então, quando eu era criança, quando eu fui diagnosticado, me receitaram, sim, eu tomei remédio, mas tem um ponto crucial também, que eu acho que foi o melhor remédio de todos, que foi o esporte. Então, o esporte, ele é transformador, não só nesse assunto, não só para crianças do movimento, como assim, para todo mundo. Assim, eu sou um fervoroso, faço muita propaganda do esporte, porque eu treino atletas, né? Então, minha vida inteira, tem quase 30 anos que eu lido com atleta, que eu instruo as pessoas a terem performance em cima da bike, e acabou que eu vejo como que isso transformou a vida delas. E por que eu faço esse trabalho? Porque antes disso, o esporte transformou a minha vida. Então, assim, eu não tenho... por mais que eu vivi, né, tomar o remédio e te fazer o esporte, eu diria que para mim o esporte foi o grande catalisador de tudo isso. É lógico que neuroquimicamente eu não consigo afirmar, né, se o remédio fez uma diferença ou não, mas eu acredito muito que tem muita coisa, muito diagnóstico precipitado, e que eu acho que com o esporte, com a criança do movimento, achando ali atividades que ela gosta e tal, ela vai desenvolver bastante, porque geralmente isso vem acompanhado também de um hiperfoco. E a pessoa que tem o hiperfoco e encontra o que ela gosta, o que ela faz, Deslancha. ela deslancha. E então, assim, eu tô levantando essa bandeira porque eu acredito que eu sou um caso de sucesso. Eu consegui ser campeão mundial de mountain bike, que é uma coisa, né, campeão mundial de qualquer coisa, não é um simples. feito grande. Assim, na verdade, assim, às vezes eu nem... Quando eu tava tentando ser campeão mundial, que foram vários anos, eu fiz vários campeonatos mundiais que eu não ganhei antes de ganhar, eu chorava sozinho, imaginando eu chegando e chorando porque eu consegui aquilo, né? Que era uma coisa, tipo, quase impossível, muito difícil. E quando eu realmente cheguei e consegui, foi um negócio tão automático que não teve choro, não teve nada assim. E às vezes a gente, né, escreve um livro, tem um título desse, a gente não tem uma noção, mas eu uso isso como... Tanto é que eu comecei a escrever o livro antes de ser campeão mundial, e eu
E eu falei com o pessoal, né, porque era uma equipe que fez o livro. Eu falei, gente, agora o livro tem um final feliz, tem um final. Ele falou, não, Legal. final não, isso é só o começo. E, tipo assim, eu fico até emocionado, porque quando o Otávio me falou isso, eu falei, nossa, é mesmo, agora que eu entendi, né? O final nunca foi sobre o destino ali, esse negócio de performance, de ser campeão. Nunca foi sobre o título, foi sobre todo o processo. A construção. A construção até chegar lá. E isso traz uma responsabilidade grande, porque assim, beleza, sou campeão, o troféu tá ali, mas o que isso eu consigo entregar para a sociedade? E por isso que o livro também foi desenvolvido, para eles entenderem todo esse processo, especialmente eu sendo uma criança do movimento, não ser um negócio daquele, o pai dele era um ciclista, ele, igual aquele ortopedista, que o pai era um ortopedista famoso e tal, não foi uma... A sua história não foi uma assim. rota, tanto é que no Linear. livro, assim, de curvas, a gente usa as trilhas assim, fala, a trilha de curvas, de obstáculo, e realmente foi assim, sabe? Então, uma mensagem para os pais é assim, eu acho que a melhor coisa do mundo é ser pai, né? Uma responsabilidade enorme, é um ser humano, é uma coisa super difícil de acontecer, na verdade, ser pai é difícil, né? Porque aquele espermatozoide de 1 bilhão tem que dar com ovulação e tal, seu nascimento em si é uma coisa muito especial, assim, na verdade. Então, eu acho que é seguir os exemplos dos meus pais, que é acreditar no potencial daquele ser humano ali, independente de qualquer coisa. E o desafio é a gente conseguir, porque é muito difícil de entender outro ser humano, independente de qualquer coisa, né? E é a gente ter uma consciência ali dos nossos filhos, das peculiaridades dos nossos filhos, e incentivar eles até pós-morte, assim, né? Incentivar, acreditar, tentar entender, tentar buscar recursos para otimizar ali o crescimento desse ser humano, independente de qualquer coisa, porque, né, perfeição não existe. Então eu acho que assim, acreditar no potencial, sabe? Nunca diminuir aquele ser humanozinho ali por qualquer motivo, de qualquer coisa, atitude que ele fez, porque a gente também, né, cada um tem um comportamento, às vezes a gente, né, uma pessoa faz uma coisa errada, a gente critica aquela pessoa, mas a gente não sabe o contexto de toda aquela situação que fez a pessoa fazer isso. Então, e ainda mais com o seu filho, é mais importante ainda você ter um olhar mais positivo, assim, sabe? Acho que você traz aí a perspectiva de abrir, né, abrir esse olhar para cada filhote como ele é e de confiar, né, Hugo? Assim, e eu falo isso muito com as famílias. Confia no seu filho, confia no que ele está te mostrando, confia que isso é uma potência, né? E eu sempre falo que se a gente não atrapalhar muito, porque um pouquinho a gente vai atrapalhar, né? Mas se a gente não atrapalhar muito, os nossos filhos vão entregar o que eles vieram para entregar nessa vida, que não é nota de boletim, não é resultado no Enem, não é a preparação ali para ficar sentadinho, né? Então acho que a sua história, ela vem aí para inspirar, né, muitas mães, muitos pais, muitos atletas. Eu tô doida para ler também, para aprender um pouco mais. E só para te ajudar no seu dado aí, você falou, eu não sei empiricamente qual que é o resultado disso, mas o esporte para mim foi muito importante. Saiu uma pesquisa recente da Universidade de Stanford, vou te mandar depois o link, dizendo que hoje em dia a prescrição de esportes, atividade física, tem tido efeitos melhores do que das medicações para depressão, para quadros de ansiedade, de pânico. Isso é um dado importante, relevante.
que você viveu na sua experiência pessoal, eu também vivo isso na minha pessoal, né? Quanto mais angustiada eu tô, quanto mais desafio, quando eu vou fazer atividade física, isso me ajuda a me organizar, a me autorregular, né? A ficar mais tranquila. Agora já tem dado científico, então eu vou te passar para você endossar aí sua fala, né? E acho que fica o convite, né, Hugo? Conta aí do lançamento. O lançamento vai acontecer no dia 14, quinta-feira, lá na livraria Leitura do Pátio Savassi. Vai ser um prazer receber todos vocês. Eu acho que o conteúdo do livro tá muito legal, inspira aí vocês a serem a melhor versão de vocês aí no mundo e pro mundo. Então é isso aí. Obrigado aí por ter assistido e até breve.